Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para fazer um contraponto às críticas que o cristianismo ao longo de sua história fez a uma das correntes das escolas filosóficas mais importantes da antiguidade grega e também da história da filosofia ocidental, da história do pensamento ocidental. Críticas estas, ao meu ver, extremamente ácidas e em boa medida decorrentes de uma leitura bastante superficial desta escola de filosofia. E eu me refiro à escola filosófica do epicurismo, encabeçada por Epicuro, um dos mais importantes pensadores da filosofia grega antiga, mais especificamente do período helenístico, e críticas estas que podem ser sintetizadas a partir da posição que Dante Alighieri, em sua monumental e maravilhosa Divina Comédia, relegou a figura de Epicuro. Ora, na Divina Comédia, nessa edição que eu tenho em mãos, que é uma belíssima edição, uma edição bilíngue em italiano, que conserva o texto original de Dante e a tradução em língua portuguesa, uma edição muito bonita, diga-se de passagem. Na Divina Comédia, Dante Alighieri vai colocar Epicuro no sexto círculo do inferno, lembrando que o inferno de Dante é arquitetado em 9 círculos, sendo que o sexto círculo ficou reservado aos hereges, e ali nós encontraremos a figura de Epicuro e todos os seus discípulos, todos os epicuristas. Ora, esta posição que Epicuro assume na Divina Comédia nos serve como exemplo, como ilustração acerca da relação que o cristianismo sempre teve com esta corrente filosófica, com essa escola filosófica. E, repito, relação esta, posição acre, ácida esta, ao meu ver, em boa medida, decorrente de uma leitura bastante superficial acerca do pensamento de Epicuro. E eu vou, neste vídeo, mostrar o quanto que esta relação, postura, posição que o cristianismo assumiu diante da figura de Epicuro é uma relação bastante injusta, é um juízo bastante injusto. Eu falarei sobre isto, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço. Este espaço é um espaço por meio do qual nós proclamamos o Evangelho do Cristo, sempre a partir de uma perspectiva mais ampla, sempre numa perspectiva de diálogo, de apresentação de ideias, buscando ler, interpretar, pensar, analisar o Evangelho de Jesus de forma muito independente, objetiva e desvinculada dos vieses ideológico-políticos que permeiam o cristianismo, não apenas no Brasil, mas em outras partes do mundo. Aqui nós nos propomos fazer uma leitura do Evangelho mais consistente, mais
objetiva, mais esclarecida e sempre numa perspectiva de diálogo, de propositura de ideias, de argumentos. Enfim, este é um espaço por meio do qual nós buscamos proclamar o Evangelho de Jesus em sua essência, em sua substancialidade. Portanto, nos ajude na divulgação deste espaço, a fim de que nós possamos angariar cada vez mais um número maior de pessoas. Nós sabemos que existe um número muito grande de pessoas fora da igreja e dentro da igreja que tem fome, desejo de conhecer a Deus por meio do Cristo, e isto através da palavra. Ora, existe uma multidão faminta fora da igreja e dentro da igreja, o que parece ser mais trágico ainda, e que anseia se alimentar do evangelho pregado em sua genuidade, em sua essencialidade, em sua riqueza. Ora, existem pessoas, repito, fora, mas também dentro da igreja, que desejam conhecer, compreender mais a fundo o seu Redentor. E aqui nesse espaço nós propomos explorar, desbravar, viajar pelas páginas do Evangelho, desnudando toda a sua riqueza. E o Evangelho é extremamente rico. Portanto, nos ajude a fim de que nós possamos levar um pouco desta riqueza, parte desta riqueza contida no Evangelho, a um número cada vez maior de pessoas. Nos ajude na divulgação deste espaço. Bem, na Divina Comédia, Dante nos apresenta um retrato, um bosquejo, uma síntese do quanto que o cristianismo assumiu ao longo da história uma postura extremamente acre, dura, com o epicurismo, e que decorre de uma leitura bastante superficial acerca da figura de Epicuro, do grande pensador grego Epicuro, que criou uma escola de filosofia no século IV a.C. em Atenas, num jardim ateniense, e por conta disso a sua escola ou a sua filosofia também ficou conhecida como a filosofia do jardim ou a escola filosófica do jardim, e que desenvolveu um pensamento filosófico em boa parte fundamentado numa visão de mundo atomística, materialista, visão de mundo esta cujos fundamentos foram postos por Leucipo e Demócrito, pensadores que antecederam Epicuro e que foram bastante influentes na visão de mundo epicurista, na filosofia epicurista. Ora, Leucipo e Demócrito e Epicuro adotou esta concepção, partiam do princípio de que todo o universo, toda a natureza, toda a physis estava construída a partir de dois fundamentos básicos, né? De dois elementos básicos: os átomos, que eram os elementos materiais que davam origem a todas as coisas, e o vácuo, o
espaço no qual os átomos, uma vez desintegrados, desarranjados, desvinculados dos corpos naturais, se moviam, se chocando para dar origem a novos corpos, a novas formas materiais. Toda a filosofia atomística, e repito, que influenciou profundamente o pensamento epicurista, estava assentada nestes dois conceitos, os átomos e no vácuo. Ora, a filosofia atomística é, sim, e acerca disso não podemos negar, uma filosofia materialista, uma filosofia que parte que sustenta a existência a partir de átomos, a partir dessas matérias que entram na composição, na organização dos corpos e vão dando à natureza a forma que nós a conhecemos. Ora, esta filosofia, a filosofia epicurista, é uma filosofia materialista, porque ela coloca na base da natureza, na base da realidade, um princípio material, o átomo. Isto é um argumento muito claro em Epicuro. Um outro argumento que, neste sentido, também pressupõe um problema em relação ao cristianismo, e aqui, de modo algum, eu estou afirmando que há no epicurismo, que o epicurismo deve ser uma filosofia cristianizada, como foi Platão, e como foi tentar, e como se tentou cristianizá-la no século XVII, mas isso nós veremos numa outra ocasião, longe de querer cristianizar o epicurismo, já reconhecendo que há pontos na filosofia de Epicuro que vão na contramão do pensamento cristão. A minha intenção aqui é colocar a crítica dentro de um contexto que nos permita fazer uma leitura ou construir um entendimento mais coerente e justo com Epicuro. Ora, a filosofia epicurista é uma filosofia materialista e, portanto, ela nega a imortalidade da alma. Tanto é que Dante situa epicúreos e epicuristas no sexto círculo do inferno, no lugar reservado para os hereges. Ora, Epicuro nega a imortalidade da alma. Este é um argumento muito claro. Um segundo argumento que está presente na filosofia de Epicuro e que é também um argumento muito claro, e por conta disso contrastante com o cristianismo, é que para Epicuro todas as coisas surgem a partir do acaso. Não há uma inteligência universal, um intelecto universal, não há um Deus que esteja na origem da formação do cosmos, da formação do universo, da formação da natureza e que tenha sido o seu grande arquiteto. Não há, para Epicuro, um arquiteto universal, um Deus que tenha organizado o cosmos, a natureza, o mundo, e que seja o responsável pela conservação de sua harmonia, de sua ordem. Ora, este Deus não existe para Epicuro.
todas as coisas, tudo aquilo que existe, resulta do acaso. É uma obra que surge a partir do acaso. O que explica o surgimento das coisas é o movimento dos átomos no vazio, é o choque, é o chamado Klinamen, ou seja, o entrechoque dos átomos, que a partir deste contato vão dando origem à natureza tal qual nós a conhecemos. Este é um segundo argumento claro em Epicuro e que mostra o quanto que o epicurismo se distancia do cristianismo. Ora, o cristianismo, na contramão do epicurismo, afirma a imortalidade da alma, como o próprio Platão também já afirmava. O cristianismo, diferentemente do epicurismo, afirma que existe um Deus que criou todas as coisas de forma harmônica e ordenada. Este Deus, sim, se apresenta como um verdadeiro arquiteto universal, diferentemente do epicurismo, que exclui a existência de um arquiteto universal, de um Deus que organizou, ordenou todas as coisas a partir de uma razão extremamente engenhosa, coerente e harmônica. Ora, o epicurismo exclui de seu sistema a existência deste Deus. Porém, diferentemente da interpretação construída pelo cristianismo, Epicuro não é, primeiramente, um ateu. Nós podemos afirmar, claro, que não existe no sistema filosófico epicurista um Deus arquiteto. Entretanto, Epicuro não nega a existência de Deus ou dos seus deuses. Ele afirma. Porém, os deuses de Epicuro estão tão entretidos com as virtudes eternas, com os seus néctares, por assim dizer, que eles sequer se importam com a terra. Portanto, os deuses de Epicuro são indiferentes às querelas humanas, são indiferentes às angústias e aos conflitos humanos. Mas não podemos, de forma alguma, rotular Epicuro como um ateu. Epicuro não foi um ateu, ele afirma a existência dos seus deuses. Entretanto, esses deuses são indiferentes aos homens. Logo, esta leitura que absolutiza o materialismo epicurista a ponto de sustentar que ele, Epicuro, foi talvez o primeiro filósofo ateu do Ocidente, é uma leitura incoerente, é uma interpretação incoerente. Ora, Epicuro afirma a existência dos deuses, ele afirma a existência de um ser ou de seres que estão acima dos homens, embora estes seres também sejam constituídos por átomos, sejam formados por átomos, mas
por átomos mais sutis, mais leves, por uma materialidade atomística mais especial, que goza de uma qualidade, de uma perfeição maior do que a materialidade ou maior que os átomos que entram na formação da natureza e, consequentemente, do homem. Mas não devemos, de forma alguma, rotular Epicuro como um ateu, pois ateu Epicuro não foi. Este é um ponto no qual o cristianismo, sobre o qual o cristianismo adotou uma interpretação enviesada, uma interpretação distorcida. Epicuro não nega a existência de seus deuses. Nós podemos, sim, contrastar os deuses de Epicuro ao Deus cristão. Mas daí afirmar que Epicuro foi uma figura ateia, vai uma grande distância. O ateísmo de Epicuro foi um ateísmo promovido pelo cristianismo e um ateísmo que não tem fundamento na própria filosofia de Epicuro. Esse seria um primeiro ponto que demonstra o quanto que a leitura acerca, a interpretação, os juízos que o cristianismo desenvolveu acerca do epicurismo foram juízos decorrentes de uma leitura mais superficial, de uma leitura pouco aprofundada acerca do pensamento deste filósofo. E uma leitura mais também bastante exacerbada que o cristianismo fez acerca do epicurismo decorre da moral ou da ética epicurista. Ora, para Epicuro, o fundamento da felicidade humana é o prazer. Se podemos afirmar que existe um fundamento, um alicerce principal sobre o qual o homem deve construir a vida ou sua vida feliz, este fundamento é o prazer. O prazer está na base, no fundamento da vida feliz. Ora, a importância que o prazer adquire na ética, na moral epicurista, levou, melhor dizendo, o cristianismo a assumir uma postura sempre arredia àquilo que Epicuro propunha como o fundamento maior da vida, como o motor, a causa da felicidade humana. Por quê? Porque, de algum modo, o cristianismo absolutizou a ideia de prazer em Epicuro e viu em sua ética uma verdadeira defesa, uma verdadeira apologia de uma vida extremamente desregrada, de uma vida desmedida, de uma vida pautada em excessos, numa busca frenética por prazer, porque nisso estaria a causa da felicidade humana. Ora, esta leitura acerca da ética epicurista, esta absolutização do prazer na filosofia de Epicuro também resulta de uma leitura extremamente superficial acerca da ideia ou do conceito de prazer em Epicuro. E aqui eu faço um grande parênteses, porque esta leitura, esta absolutização do prazer, que propunha de algum modo uma vida, um estilo de vida hedonista, voltado única e exclusivamente para o prazer, e por conta disso uma certa conduta desregrada, desmedida,
esta leitura de absolutização, que absolutizam o conceito de prazer em Epicuro, foi uma leitura que o Ocidente acabou adotando e o cristianismo também embarcou nessa. Por quê? Porque essa interpretação, essa suposta absolutização do prazer como fundamento essencial para a vida feliz é uma leitura que vai estar presente, por exemplo, no próprio mundo romano, no próprio Império Romano. Ora, diferentemente do estoicismo, e o estoicismo, sim, né, sempre foi uma filosofia com a qual o cristianismo, em muitos pontos, se identificou, embora em outros também se distanciou, mas ao contrário do estoicismo, que foi uma filosofia bem acolhida nos círculos cristãos e também muito bem acolhida pelos senadores romanos, pelos republicanos romanos, o epicurismo foi uma filosofia muito bem acolhida pelos Césares romanos, né? Muitos dos quais viram na filosofia de Epicuro um princípio racional para justificar um comportamento extremamente hedonístico, extremamente desregrado, extremamente desmedido, ou seja, para justificar a busca do prazer sob quaisquer condições, mediante o rompimento de quaisquer princípios, de quaisquer valores morais. Ora, não só o cristianismo, mas boa parte da produção cultural ocidental que vai buscar, vai ler e interpretar o prazer a felicidade a partir da tradição epicurista, vai fazer uma leitura que absolutiza o conceito de prazer em Epicuro. Mas esta leitura também é uma leitura equivocada, e aqui o cristianismo também adotou uma interpretação bastante injusta ou superficial acerca da moral ou da ética epicurista. Ora, se Epicuro coloca o prazer como a base, o fundamento da felicidade, este conceito de prazer, ou esta ideia de prazer, também deve ser lida a partir de algumas limitações, porque não se trata aqui, em Epicuro, de qualquer prazer. Não é qualquer forma ou qualquer tipo de prazer que Epicuro enaltece, que Epicuro louva, que Epicuro coloca na base de uma vida feliz. Ora, o conceito de prazer em Epicuro não deve ser absolutizado sob o risco de incluirmos aí quaisquer tipos de prazer e distorcer a ética epicurista e justificar um estilo de vida completamente desregrado, completamente desordenado e que pode gerar
um movimento autodestrutivo, um movimento de desumanização do indivíduo. Ora, a ideia de prazer em Epicuro é uma ideia limitada. A noção de prazer em Epicuro é uma noção de prazer limitada. Por quê? Porque para Epicuro, o prazer que está no fundamento da vida feliz é o prazer mais elevado, é uma forma de prazer mais excelente, mais sublime. Ora, para Epicuro, o prazer que está na base da vida feliz é o prazer, por exemplo, da amizade. A amizade é uma forma de prazer. A vida em comunidade, e Epicuro cultivava uma vida em comunidade. Ora, a vida em comunidade, a vida desenvolvida a partir de laços de amizade, é uma vida prazerosa e, portanto, eis aí uma forma de prazer que está na base da vida feliz. Ora, Epicuro, o próprio Epicuro, não cultivou uma vida desregrada. Muito pelo contrário, ele era um indivíduo dado a prazeres frugais. Sua escola foi construída num jardim. E as suas condições de vida eram condições de vida muito simples, muito regradas, muito limitadas. Esta vida frugal, para Epicuro, era uma vida prazerosa. Nela, Epicuro encontrou os fundamentos de uma vida feliz. E aqui nós estamos falando de certos tipos de prazer que são, inclusive, defendidos pelo cristianismo. O próprio Cristo adotou um estilo de vida extremamente simples. Ora, o próprio Cristo ressalta a importância do amor ao próximo, da amizade, da vida em comunidade, dos laços afetivos. Ora, nós não encontramos aqui nenhum argumento que vá na contramão daquilo que o cristianismo defende. Outra forma de prazer que Epicuro coloca na base da vida feliz é o prazer do conhecimento. Ora, conhecer, aprender, estudar, explorar as riquezas que a natureza, e explorar aqui, entendam, não é explorar aqui no sentido antropocêntrico, no sentido em boa medida defendido pelo cristianismo, né? Pelo antropocentrismo cristão, tema sobre o qual nós já falamos em outras ocasiões. Ora, explorar aqui é se deleitar com toda a riqueza que a natureza tem a oferecer ao nosso entendimento, ao nosso intelecto, à nossa razão. Ora, o prazer de estudar, o prazer de conhecer as leis que regem o universo, a beleza da natureza, a beleza da constituição física do corpo humano, a beleza da poesia, a beleza da música, a beleza da arte, a beleza da filosofia e da ciência, o prazer nestas belezas, que são belezas, digamos aqui, belezas espirituais, que ocasionam alegrias espirituais também. Ora, este prazer é um prazer elevado, é um prazer sublime, é um prazer excelente. Neste prazer está a vida feliz. Portanto, o que eu quero que vocês compreendam
de forma um pouco mais clara, é que, embora haja pontos na filosofia de Epicuro que contrastam frontalmente com a fé cristã, com o pensamento cristão, todavia há outros pontos que colocam o epicurismo numa linha de diálogo com o cristianismo e que, por conta disso, se impõe a nós uma outra leitura acerca do epicurismo, não uma leitura ácida e reducionista, como a própria leitura que Dante, que é uma figura, que é um grande erudito, que é uma figura, que é um homem de um conhecedor, de um conhecimento enciclopédico. A Divina Comédia é uma verdadeira catedral, uma verdadeira biblioteca enciclopédica. Ora, mas a leitura que Dante faz acerca de Epicuro é uma leitura que se limita ao materialismo, quando, na verdade, Epicuro, inclusive, exalta prazeres espirituais, prazeres que não necessariamente se esvaem na materialidade. Ora, ele exalta o prazer da amizade, ele exalta a alegria do ato de conhecer, o prazer do ato de conhecer. Ele exalta uma forma de prazer que é elevada. E o cristianismo interpretou a sua noção de prazer a partir de uma chave extremamente vulgar e banal. O cristianismo, neste aspecto, acabou consagrando uma leitura de Epicuro que é uma leitura para nos valermos de um termo nietzschiano, uma leitura popular sobre o epicurismo, quando, na verdade, esta leitura decorre de uma compreensão extremamente parca, extremamente tosca, extremamente superficial do epicurismo. Ora, se você quer estabelecer uma postura crítica com o epicurismo, e eu, como professor também de filosofia, defendo essa leitura, haja vista que nós temos que estabelecer uma relação sempre crítica com qualquer filósofo, inclusive com o próprio cristianismo, com a nossa própria formação cristã, que é o que eu estou fazendo aqui neste momento. Eu estou fazendo uma crítica a uma leitura superficial, incoerente, ácida, acre, exacerbada, que o cristianismo fez acerca do epicurismo. Ora, nós devemos sim adotar uma postura crítica em relação a tudo aquilo que lemos, tudo aquilo que estudamos, tudo aquilo que aprendemos. Mas esta leitura crítica essa leitura crítica é precedida de uma compreensão mais a fundo acerca do objeto sobre o qual eu devo estabelecer um diálogo crítico. Portanto, antes de criticar o epicurismo ou qualquer outra escola filosófica ou religiosa, ou seja lá o que for, nós devemos primeiramente conhecê-la ou conhecê-las mais a fundo, a fim de que a nossa leitura não seja uma leitura reducionista, uma leitura superficial, uma leitura caricatural do objeto sobre o qual nós queremos desenvolver um diálogo crítico, um diálogo reflexivo. Estas leituras cristãs que querem tornar o epicurismo uma corrente filosófica ateia e que propõe um estilo de vida desregrado
hedonista e que acaba esvaindo com toda a possibilidade moral, com toda a possibilidade ética, é uma leitura, repito, superficial, caricatural, que demonstra uma incompreensão gritante acerca do epicurismo e outros elementos fundamentais em sua filosofia. Nós devemos sim, repito, estabelecer com o epicurismo e qualquer outra corrente filosófica, com qualquer outra corrente científica, uma posição mais crítica. Porém, devemos ter, antes de mais nada, a humildade em nos debruçarmos sobre essas escolas, sobre esses pensadores, sobre esses intelectuais. Devemos cultivar a humildade para ouvi-los primeiramente, entendê-los primeiramente, para só depois nós nos posicionarmos criticamente. Toda leitura que não cumpre, toda interpretação que não percorre este caminho acaba se tornando uma interpretação superficial e fonte de muitos pré-julgamentos, de muitos pré-conceitos. Assim nós incorremos o risco de mandar para o inferno quase todo mundo que pensa diferentemente de nós. Não é assim, não é isto, não é deste modo que Cristo, no seu Evangelho, nos ensinou. Deus abençoe a todos. Eu espero que estes pontos te levem primeiramente a ler com mais cuidado, estudar com mais cuidado o epicurismo e que te proteja, por assim dizer, te blinde, por assim dizer, de não incorrer no mesmo erro que outros na história do cristianismo incorreram, reduzindo, rotulando pensadores que foram extremamente brilhantes e que propõem, defendem, inclusive, determinados valores ou determinados aspectos na vida que são extremamente caros a nós, que são extremamente importantes a nós cristãos. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Forte abraço.